Isso é um banda raiz, Mizifi? Fala galera, você está no podcast Umbanda Raiz, aqui com o Breno Menezes e o meu co-host de hoje, Rafa Mendes. Fala pessoal, tudo certo? Vamos aqui tirar algumas respostas aí do Tio Gu, para o pessoal aí que está iniciando na Umbanda e até o pessoal que já frequenta. A gente vai aqui fazer alguns questionamentos aqui. Fala meu povo, saravá fraternal a todos. Estou aqui com essas duas feras, o Breno e o Rafael, eu também estou tentando aprender um pouco de Umbanda e a gente está fazendo essa troca maravilhosa que eu tenho certeza que vai agradar gregos e troianos, pelo menos a esperança é essa. Vamos lá, o que vocês têm para mim hoje? Fazer isso é difícil, hein, Tigo? Fazer isso é difícil. Hoje a gente está aqui com uma pergunta dos nossos ouvintes sobre mediunidade. Rafa, faz essa pergunta aí pra gente. Tio Gu, a pergunta é o seguinte, dentro do terreiro, todos os membros do terreiro, eles são médios ou eles têm potencial para ser médio? E quais os tipos de mediunidades que a gente vê dentro de um terreiro? Se você pudesse especificar para a gente. Excelente pergunta, Rafa. O negócio é o seguinte, essa pergunta cai no meio na questão do maniqueísmo, né? Se é bom ou mal, né? Se todas as pessoas são boas ou se todas as pessoas são ruins. Na realidade, cara, e essa é uma visão que eu tenho já com experiência própria e também pelo que me foi passado pelos meus mestres de Umbanda. E isso decepciona muita gente, né? Nem todos são médiums ativos nessa reencarnação. Alguns têm mediunidade ativa, outros mediunidade em ativação e outros mediunidade que está sendo desativada. Porque as pessoas têm muito que a mediunidade, a mecânica, é um prêmio, né? Nossa, aquele cara é médio, ele consegue entrar em determinados campos, perceber determinadas coisas, ver o futuro, ver o passado, bem acompanhado de grandes guias espirituais, etc. Mas é um castigo, né? Porque esse tipo dom, na realidade, é uma responsabilidade, não é um dom. E se nós temos essas modalidades de atuação, obviamente nem todos são médiuns. Me desculpem os irmãos que acreditam que todos são médiuns, até por vivência própria dentro de terreiro. Tem irmão que fica no terreiro ali há 30, 40 anos e não incorpora, não mecaniza, não ouve, não vê e não tem sensação nenhuma, não percebe nada, etc. Está no locus dele muito bem, obrigado, e está lá cambonando, ajudando o terreiro e não está preocupado com isso. E tem os irmãos que têm a capacidade, dentro das várias modalidades, né, que são a audiência, a clareaudiência, a vidência, a clarividência e a mais comum de todas, que é a mecânica de incorporação, sem falar de todas, porque ainda tem outras modalidades, né, que é a mecânica que pinta quadros, que é a pictografia, que é a escrita mediúnica e outras modalidades também que eu vejo como acessórios, mas basicamente, se eu fosse separar hoje, eu separaria os irmãos dentro dos graus de mecânica, maior ou menor sensibilidade dentro da mecânica. Isso traz uma confusão danada, sabe por quê, Rafa? Porque nós também temos a nossa parte cerebral e temos as nossas manifestações de caráter anímico, que a nossa alma decodificou durante várias e várias encarnações, que também se manifestam de acordo com a sua vida, de acordo com as coisas que você vai vivenciando. Se você já ouviu falar de trauma pós-traumático, trauma pós-traumático, como é que se diz a palavra? Quando você tem uma reação, pós-traumática mesmo, pós-traumática. Estou falando a redundância, trauma pós-traumático, não. É pós-traumático, você tem um fato que te pega e te bagunça toda a organização mental, o resultado disso acaba sendo o quê? Que você tem depressão, tristeza, tremores, ansiedade, palpitação, taquicardia, bradicardia, insônia, uma série de efeitos que são no corpo físico, mas são provocadas por uma reação química muito forte, um descontrole de seus hormônios e basicamente você entra nesses controles. E muitas vezes as pessoas identificam isso como mecânica de incorporação ou mediunidade. A mediunidade ela é muito simples. Por que ela é simples?
Porque como ela não é de todas as pessoas, ou de todos os gênios de pessoas, quando ela manifesta, ela dá sinais. Um dos primeiros sinais da mediunidade, que eu gosto muito de brincar, é que você já começa a se sentir diferente dos outros, sabe? Você tem uma tendência a ser diferente. Você vai nos ambientes, ou você cola com o ambiente, ou você não cola. Não tem meio tempo. Quando você cola demais. Quando você não cola, você quer meter o pé e quer ir embora. Uma outra coisa da mediunidade é que a forma de ler as coisas que acontecem é totalmente diferente. Vai todo mundo pelo aquele campo ali da certeza, mesmo que seja relativa, e você tem a tendência a ir para outros campos de percepção. Você vai para outros campos de certeza, outros campos de leitura do processo todo. E agora, para sintetizar tudo o que eu falei, quando você chega no campo de manifestação da mediunidade, dentro do centro espírita, dentro de uma igreja evangélica, dentro de um terreiro de umbanda, dentro do molocô, dentro do candomblé puro, dentro do candomblé traçado, dentro do candomblé misturado, dentro do budismo, dentro do hinduísmo e de outras religiões que as pessoas às vezes praticam mediunidade e não sabem, através de profecias, visões temporais, recebimento de recados, premonições, premeditações e etc., você vê que o fenômeno ele é comum, não depende de religião, e que ele está com o ser humano desde que o ser humano surgiu na Terra. Na teologia de Umbanda, teve uma época das nossas manifestações aqui no planeta que todos realmente tinham essa mediunidade bem acesa. E como é que ela funcionava? Ela não funcionava a nível de mecânica. Ela funcionava basicamente na parte de interação entre os viventes e os seres não materiais. Então é um processo neuroanímico, né? Onde o espírito não entra no corpo. Eu gosto sempre de bater nessa tecla. O espírito não entra no corpo. O espírito não entra no corpo. O espírito ele usa de campos energéticos polarizados pelo corpo, que nós chamamos de chakras. E o médium ouve a voz, é isso? Quando acontece a sintonia de uma energia que não é a sua, ela entrar ou conectar num chakra seu, ela pode coordenar movimento, fala, pode entrar nos seus pensamentos. Na parte mecânica, motora, ela também pode atuar, mas o espírito nunca entra dentro do corpo, viu, minha gente? Lei da física. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. E eu te digo, o médico mecânica, ele consegue enxergar o seu médium ou não? É um processo bem gratificante, né? Eu gosto muito de falar e trabalhar na mecânica semi-consciente. Porque nós temos já relatos e tratados dentro da Umbanda que a mecânica totalmente inconsciente é perigosa. Porque como é que o médium vai aferir que ali está tendo uma manifestação de um espírito positivo? Pode ser um espírito do mal. Mal entre aspas, né? Quando eu falar mal, coloca entre aspas. Ignorância. Pode ser um espírito ignorante que está usando aquele médium para poder vingar dele de reencarnações passadas, de efeitos passados. Então, falando da mecânica de incorporação semi-consciente, consciente, é legal que o médium também tenha noção espacial. E essa noção espacial, com o passar do tempo, ela vai reduzindo. Quando você tem as suas primeiras incorporações, você fica ali naquele processo, será que sou eu mesmo? Será que não sou eu? Será que eu estou... Então o médium, nas primeiras vezes do médium, ele tem essa questão de dúvida, né? Sobre se realmente é ele ou se ele está incorporando ou não. Sim, eu falo que as primeiras incorporações é igual vestir uma roupa apertada. Você sabe que a roupa é sua, mas ela está te incomodando o corpo, entendeu? Você sente uma série de incômodos, você fica zonzo, você quer ir para um lado, seu corpo vai para o outro, você não quer falar nada, sua boca abre e começa a falar um tanto de coisa que você não sabe o que é. Se você fechar ou abrir o olho, aquele negócio não sai de você, aquela roupa está agarrada no corpo ali e ela não sai. E muitas vezes isso traz confusão no médium no começo, mas depois você vai ficando mais com menos vícios no processo e deixa com que a espiritualidade se manifeste, as coisas ficam muito mais fáceis. Até mesmo porque, se eu trabalhar hoje mediunizado, e você me perguntar amanhã, aonde que eu passei pelo terreiro, basicamente não é uma coisa que me preocupa, não é uma coisa que eu não quero lembrar, não quero ter lembrança, e nem lembro disso. Se lá o guia que me assiste, ele deu assistência no terreiro,
e conversou com 50, 30, 20 pessoas, sem perguntar quais são as pessoas que ele conversou, eu vou lembrar de algumas e não vou lembrar de outras, e dos assuntos da mesma forma. É como se fosse um estado de uma semi-transe, então. É um transe mediúnico, onde você é convidado a dividir o comando do seu corpo com uma inteligência externa ao seu corpo que está ali para fazer as manifestações. Tem um estudo aí, eu não sei de forma direta de onde é esse estudo, é que o cara ele começava a pesar os cadáveres. A pessoa morria lá e pesava. A pessoa estava em estado terminal. Ia dar o último suspiro, ele adaptou nas camas umas balanças. E toda vez que o corpo desencarnava, a pessoa perdia uma parte do peso. Parece que o espírito tinha um peso e a alma tinha um peso naquele corpo. Era coisa assim, muito pequena, de precisão. Então, é sinal que todo o corpo carrega uma energia, todo o corpo carrega uma energia, uma alma, ou um espírito, e que isso tem uma certa vibração. Quando você entra no processo de mecânica, de incorporação, estou falando especificamente disso, você sente peso no corpo, que parece que também entra uma inteligência diferente da sua e que toma conta ali de determinadas partes da sua locomoção. Agora, vamos voltar à pergunta que você fez. Todos são médiuns? Não, nem todos são médiuns nesta reencarnação. Alguns estão com o processo ativo, outros não querem nem saber disso, outros têm medo, outros querem encerrar esse processo nessa reencarnação, mas é um processo comum de todos. E o mais importante não é você se preocupar com a mediunidade, é você se preocupar em ser um meio positivo para a mediunidade. Porque se a sua mediunidade está te levando para sofrimento, para tristeza, para comunicações um pouco complexas, temerosas, mexidas com algumas energias que você sabe que são pesadas, que não estão trabalhando, liga o alerta. Você tem que fazer uma rememoração ali e ligar um alerta. E muitas vezes a gente passa o tempo sem se ligar nisso. E acontece muito desastre, muito incômodo, muita incompreensão, muitas coisas desarmônicas no mundo, porque os poucos que são médiuns não dão atenção devida ao que deveria dar. E o restante da humanidade que não tem mediunidade, que são candidatos à mediunidade, tratam o médium ou com preconceito ou com incapacidade de entender o fenômeno. Mas nós teríamos que revirar o mundo, né? Voltar o mundo de cabeça para baixo, para que isso fosse já ensinado lá nas escolas, na infância. Como é que são essas características neuroanímicas, como é que o ser humano se afeta com coisas boas e com coisas ruins, com cheiros bons, com cheiros ruins, com lugares feios, lugares bonitos, com algumas energias que povoam o mundo, dentre essas a energia dos espíritos, que hoje são o mote das mecânicas. Agora, a pessoa pode ter uma mediunidade mais suave, mais leve? Pode. Ele pode ter algumas percepções mediúnicas mais leves que não são a mecânica, que são os clarividentes, os videntes, os clareaudientes e os audientes. Diferença. Audiente. Você escuta no seu ouvido uma voz falando de forma muito clara e tranquila. Clareaudiente. Para escutar, você tem que fechar o olho, concentrar, meditar, chamar aquela energia, tentar contactar com ela para que te dê respostas. E nos projetos de visão, tem pessoas que têm vidência ativa, com o olho aberto de dia, de noite, etc. Conseguem ver fenômenos, voltar no tempo, avançar no tempo com os olhos abertos. E tem pessoas que, para essas conexões, precisam estar no estado de meditação ou dentro de um clima de pré-transe mediúnico, né, para poder entrar nessa vibração e usar da vidência para trazer algumas respostas. É um assunto pesadíssimo, porque quando você fala de mediunidade com a pessoa, a primeira pergunta que vem na mente dele, e vocês vão confirmar comigo, é o seguinte: poxa, será que eu sou médium? E a minha resposta é o seguinte: não preocupem em ser médium, preocupem em ser uma boa pessoa. O mundo está precisando de pessoas boas, sejam eles médiums ou não médiums. Respondi a sua pergunta, Rafa? Respondido, tio. Maravilha. Tá aí esse exercício aí para você identificar se você é médium ou não. Não se pergunte. Deixa fluir. Só deixa fluir.
No meu caso especificamente, eu fui descobrir que eu era médium de mecânica com consciência aos 30. Antes disso, eu tinha fenômenos na infância que me indicavam a mediunidade. Aos 30 você teve? Aos 30 nós fizemos o casamento perfeito e as coisas transcorreram bem. Antes disso, eu passava por todos os problemas daqueles que têm mediunidade ativa, não sabem, não querem ou não se realizam na mediunidade. E não tem lugar melhor para você tratar de mediunidade que terreiro de Umbanda, igreja que permita lá que você possa ter suas profecias, seus contatos, religiões que permitem essa conexão entre espíritos e seres materiais, que somos nós. Então você tem que buscar o seu caminho. E ler é uma grande ferramenta. Para quem gosta de Umbanda, eu indico o livro Umbanda e o Poder da Mediunidade, do grande médium Mata e Silva. Antes era editado pela editora Ícone, não sei por quem está sendo editado atualmente. Mas é um livro assim, de base muito profunda para quem gosta de Umbanda, que ajuda bastante a vencer esses caminhos árduos do poder da mediunidade. Gostou, Rafa? Maravilha, Tiago. Muito bom. Perfeito. Para finalizar, Tiago, aproveitando que você já contou um pouco dessa parte de como que vem para ti, etc. Qual que é a sensação do médium depois que ele para de... Não sei o termo correto, aí você me corrige, por favor, mas depois que ele sai ali daquele estado de transe, etc. Qual que é a sensação? Como é que fica o corpo dele ali pro cara que tem essa questão do O que eu mais percebo são dois processos, um físico e um químico. O processo físico é porque como o espírito usa dos seus chakras, dos seus campos de energia, e modula a sua parte vocal, sua parte motora, a sua parte respiratória, cardíaca, circulatória. Então você tem um gasto físico muito grande. E a parte química é porque quando você encontra com um ser que tem energia atômica maior do que a sua, e você está vibrando uma energia atômica mais baixa, nesse encontro acontece um processo que eu chamo assim de aquecimento do corpo. Não que você sinta calor, mas você sente a agitação das moléculas. Por que você precisa dessa agitação? Porque a célula, ela acaba esquentando, o núcleo da célula esquenta um pouco, e ela libera uma energia que nós chamamos de ectoplasma. Essa energia é uma exudação de uma energia não material. Não é visível, o ectoplasma não é visível, apesar que algumas câmeras mais sensíveis conseguem captar a energia ectoplasmática. E a perda dessa energia, combinado com a parte física e motora, te dá um cansaço, mas é um cansaço prazeroso. É como se você fizesse uma boa corrida, uma boa caminhada, e depois tomasse aquele banho refrescante, relaxante, você sente muito prazer depois do processo. Ainda mais quando você se sintoniza com espíritos de alta envergadura ou de alta potência energética. Espíritos bons. O prazer, ele é fantástico. Quase como se fosse uma liberação de endorfina ali, algo isso, assim, né? É mais ou menos isso. E a sensação que você tem também é que você cumpriu uma meta, uma missão. Tanto é que tem muito médico que sente culpa quando tem a mediunidade ativa, está no terreiro e não consegue frequentar as reuniões. Ele sente uma certa culpa. Por quê? No histórico dele, na história que ele quer escrever, esse fenômeno, além de ser muito bem aceito, é muito prazeroso. Não vou dizer viciante, porque a espiritualidade respeita muito o tempo de cada um. Geralmente quando você pessoas passando por processo de incorporação na rua, ou depois que beberam, etc., é uma desorganização, às vezes, dele em relação ao que está preparado para ele a nível de bem. E tem também a mediunidade perigosa, né? Que pode atrair irmãos que ainda vivem em desarmonia, que eu chamo os irmãos que estão ainda de forma muito temerosa, estagiando em coisas que prendem o ser humano à crosta terrestre. Sexo, drogas e apego. Rock and roll não, rock and roll é uma coisa boa. Tava esperando o rock and roll aí, já tava ficando preocupado. Não, rock and roll, pagode, isso aí, né, uma boa música sertaneja, isso aí tem que estar no sangue da pessoa, ainda mais se motivar ele pelo bem. Fechou? Show de bola. Pessoal, esse foi mais um episódio de Umbanda Raiz. Já temos um ótimo nome, inclusive, né, Rafa, para esse episódio. Como descobrir se você é médium ou não. Vamos lá. É isso.
isso aí. Vamos embora pro próximo episódio. Até a próxima, galera. Um abraço, valeu. Isso é um banda raiz, Mesifi.